Olá! Eu tava aqui dançando com a abertura. Adoro essa abertura. Vamos lá, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para você que é da madrugada. Estamos aqui mais uma vez para a revisão da UERJ. Estamos aqui com algumas questões para você pensar, para você construir. A gente já teve uma outra aula, a gente estava falando sobre como você lê o texto, como você observa a imagem, como você faz a análise dos conteúdos. Alguns conteúdos são recorrentes. E sobre os conteúdos que são recorrentes, vamos lá, que eu esqueci de falar na aula da outra semana. Direitos civis, sociais, políticos, eles vão aparecer de maneira indireta, direta ou indireta. Quando a gente vai falar sobre a questão da participação de homens e mulheres, aparece. Discussões raciais são importantes, aparecem com certa regularidade. E a gente vai falar sobre as discussões, por exemplo, de diversidade cultural e o mundo do trabalho. Todos esses conteúdos estão dialogando e conversando com você para você lembrar lá da sua aula de sociologia. Então eu estou aqui para isso hoje, para você lembrar que sociologia está aí para dialogar na área das ciências humanas, junto com essas ciências irmãs que são tão legais. E aí eu já deixo meu beijo pro Ellison, pro Bruno e pro Dani. Saudade de vocês. Bora lá! Vamos falar sobre as nossas questões. Eu acho que hoje eu trouxe um número um pouquinho maior de questões. Vamos ver se a gente consegue, ó. Já começamos aqui falando sobre a origem operária do 8 de março. Vou deixar aí você pensar 5 minutinhos. 5 minutos não, 5 segundos. O que é o dia 8 de março? Dia Internacional da Mulher. Então, olha aqui. Aqui você já começa, ó. Lembrando, primeira qualificação de 2019, ok? Já tá ali no início, ó. Origem operária do 8 de março. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Sacou? Fica atento. Para muitos, o 8 de março é apenas um dia para dar flores e fazer homenagem às mulheres. Eu particularmente não gosto de receber flores no Dia da Mulher, mas polêmicas à parte, né? Mas diferente de outras datas comemorativas, esta não foi criada pelo comércio. Oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975, chamado de Dia Internacional da Mulher, olha aqui, essa data importante que nós chamamos de data de luta, era celebrado muito tempo antes, desde o início do século XX. E hoje, essa data é lembrada como um pedido de igualdade de gênero com protestos ao redor do mundo. Por isso que a gente fala que é um dia de luta, né? De marcação que fala sobre a igualdade entre homens e mulheres, principalmente no mercado de trabalho, nas arenas políticas, né? Para ter representação de mulheres no Congresso, no Senado, do mundo inteiro. Isso a gente inclui também o nosso país, né? No cenário não só municipal, estadual como federal. Vai falar sobre a questão da igualdade de salários entre homens e mulheres, tá? No passado nasceu principalmente de uma raiz trabalhista. Foram mulheres das fábricas dos Estados Unidos e em alguns países da Europa que começaram uma campanha dentro do movimento socialista para reivindicar seus direitos. As condições de trabalho delas eram ainda piores que a dos homens à época. Beleza? A gente está dizendo aí que a gente, na verdade, era a luta, né, de homens e mulheres para ter condições de trabalho iguais, né, eficientes para homens e mulheres. E ainda a igualdade, né, da participação de mulheres dentro desse cenário. Com base na reportagem, a criação do Dia Internacional da Mulher tem origem nas manifestações sociais em defesa. Gente, essa é uma questão simples. O texto está te apresentando as discussões. Digamos que você não saiba que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Não tem problema, o texto está dizendo isso para você. Por isso, leia o texto. Ah, professora, texto, fiquei com preguiça. O texto está ali para te dar contexto, para te dar
contextualização histórica, para te situar no que a questão está apresentando para você. Então, leia, para você não ficar perdido de bobeira. Vamos lá. Com base na reportagem, a criação do Dia Internacional da Mulher tem origem nas manifestações sociais em defesa de ampliação da cidadania, expansão da liberdade, promoção da diversidade ou a valorização da pluralidade. Ampliação da cidadania, né? Porque a gente está falando sobre direitos iguais, né? Reconhecimento de direitos trabalhistas, né? E aí, dependendo da corrente, né, que a gente vai falar sobre da corrente dos movimentos sociais, cada movimento, cada onda, né, do feminismo, ele vai lutar por momentos e por características diferentes. E aí isso é uma coisa que é importante, a gente está falando assim, não é a supremacia de um gênero com relação ao outro, é a igualdade de gênero, né? Homens e mulheres ganharem a mesma coisa, tendo a mesma formação, tendo o mesmo trabalho. Cumpre-se as mesmas horas de trabalho, faz-se a mesma função, tem a mesma qualificação, precisa receber o mesmo salário. É óbvio que se um homem é doutor e uma mulher é mestre, ele recebe mais, porque a qualificação profissional dele é maior. Sem problema nenhum, sem neuro, sem trauma. Se a mulher é doutora e o cara é mestre, que ela receba mais, ok, porque a gente está baseando no processo de qualificação profissional. Agora, se eles fazem a mesma função, se ela tem a mesma qualificação ou superior que ele e ganha menos, temos um problema. Por isso aqui está falando sobre a ampliação do direito, da ampliação da cidadania, a questão do reconhecimento. É isso. Eu sei que feminismo, para algumas pessoas, é um assunto muito delicado. Gente, a gente só quer direitos iguais, é só isso, nada demais. Vamos lá. O UERJ 2020. Minha deusa. Amo essa mulher. Duas mulheres que eu acho que eu sou uma das mulheres mais inteligentes que já passaram pela humanidade, pelo menos no século XX, né? Simone de Beauvoir e Hannah Arendt. Após 70 anos, Simone de Beauvoir ainda mostra como o caminho da liberdade feminina. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A célebre frase que abre o segundo volume de O Segundo Sexo, de 1949, sintetiza a tese apresentada por Simone de Beauvoir nas mais de 900 páginas de um estudo fascinante sobre a condição feminina. Beauvoir admite que as diferenças biológicas desempenham algum papel na construção da inferioridade feminina, mas defende, mas defende que a importância social dada às diferenças é muito mais determinante para o processo de opressão. Uma das ondas do feminismo vai dizer que, ok, homens e mulheres são diferentes, tudo bem. Só que por isso você não deve lidar de maneira a trazer com que o outro tenha inferioridade. Então, o que a gente está falando aqui? Esse conteúdo é claramente o conteúdo todo trabalhado na sociologia. Então, ser mulher não é nascer. E aí tem uma coisa interessante nesse livro da Simone. Simone, né, gente? Eu sou íntima. Uma coisa interessante chamada nesse livro da Simone é que ela diz por que ela escreve O Segundo Sexo. Porque ela diz assim, nasceu, não é homem, portanto é mulher. A mulher se constrói pela diferença do não ser do gênero masculino. Por isso que em alguns momentos, em alguma parte do texto dela, ela fala sobre, não lembro se é ela agora, mas se a luz, né, se faz uma alusão ao ser castrado, entendeu? No caso, a mulher. Ser mulher não é nascer com determinado sexo, mas sim principalmente ser classificado como uma forma negativa pela sociedade. Não é homem, portanto é mulher. Ser educada desde o nascimento, a ser frágil, passiva, dependente, apagada, delicada, discreta, submissa e invisível.
Isso é um livro de uma grande pesquisadora brasileira chamada Miriam Goldenberg. Foi um texto adaptado, né, apresentado pela Folha de São Paulo em março de 2019. As reflexões de Simone de Beauvoir, na obra Segundo Sexo, continuam presentes nos debates atuais referentes ao feminismo e às condições de vida das mulheres, em diversas sociedades. De acordo com o texto de Miriam Goldenberg, a abordagem realizada por Simone de Beauvoir valoriza princípios do seguinte tipo, ou seja, você não leu o texto, você não leu a obra da Simone de Beauvoir, você não se identifica com o movimento feminista ou com essa luta para a igualdade entre homens e mulheres. Não tem problema. Tudo que você precisa está no texto. Ele está dizendo ali que após 70 anos, né, da publicação da obra da autora Simone de Beauvoir, ela ainda mostra o caminho da liberdade feminina. Ele ainda fala, né, a frase célebre da Simone de Beauvoir, o nome do livro dela. Vai dizer sobre a questão do cerne da discussão da Simone de Beauvoir. Adoro falar o nome dela. Parece inteligente. Defende a importância social, dada as diferenças, é muito mais determinante para a opressão. E aí vai falar, né, sobre a maneira com que a mulher é educada. Tá tudo no texto. E aí você precisa pensar. De acordo com o texto da Miriam Goldenberg, entenda, você no final das contas agora, você não está mais falando da Simone de Beauvoir, você está falando sobre o texto da Miriam Goldenberg, beleza? A abordagem realizada por Simone valoriza princípios do seguinte tipo: étnico-raciais, políticos religiosos, históricos culturais ou econômicos e científicos. Éticos raciais, não, a gente não está contemplando aqui uma vertente racial. Econômicos e científicos, não falou aqui sobre uma questão econômica. Essa questão econômica não foi dada nesse texto. Portanto, nem nas questões religiosas, ele está falando sobre as questões históricos culturais, está falando da maneira com que a mulher é educada, está falando sobre a maneira com que ela é percebida no seu cenário em sociedade, desde o seu nascimento, e ele está dizendo que isso não é local, né? Existem outros lugares do mundo, principalmente quando a gente faz um recorte, né, da sociedade ocidental, presta atenção nisso, quando a gente está falando a partir da sociedade ocidental, a gente está falando de um marco histórico. Show? Pensa nisso, gente. Quando você está fazendo uma prova, principalmente uma prova de múltipla escolha, né, em que você tem que escolher uma alternativa, você não está ali para dar a sua opinião. Ali, naquele momento, é uma análise dos argumentos, dos conceitos, da maneira com que o autor apresenta com você, determinado conceito se apresenta. Quando você providencia, você elabora uma redação, quando a questão é uma questão discursiva, que é a segunda fase, por exemplo, que a UERJ ainda institui, aí você pode colocar a sua visão caso ela seja solicitada. Essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm. Porque é a minha opinião. Isso não... Eu falo isso em sala de aula e eu não quero ser grosseira. Quando a sua opinião não é perguntada, não a diga. Principalmente, a gente está falando de prova. Numa prova, se não perguntar qual a sua opinião, aqui você nem tem espaço para você botar a sua opinião. Entende isso? Aqui não é dado. E por isso que você tem que falar a partir da análise do autor, beleza? Vamos lá. A UERJ apresenta muitas imagens para você fazer análise. Muitas. Sempre tem uma imagem. Tem um texto. Na maioria das questões aparece uma imagem para você fazer uma leitura. Então você precisa ter uma habilidade de fazer leitura de imagens e gráficos, ok? Isso foi uma das coisas que eu pensei muito em trazer para vocês. Eu acho que esse é um elemento importante. Vamos lá. Washington, outubro de 1967. Jean Rose, contra a Guerra do Vietnã, 67. Paris, maio de 68, 68. Na faixa, estudantes, professores, trabalhadores solidários. Rio de Janeiro, junho de 68, passeata dos 100 mil. Cidade do México, agosto de 68.
estudantes na Praça da Constituição. Bom, a gente está vendo aqui que basicamente tem jovens, né? Pessoas, mobilização social, tá bom? Alguns elementos, né, armados, mas a população na rua. É isso que você vê na maioria das imagens, tá? Está fazendo a leitura da imagem. É claro que você vai perceber que você está trabalhando com um contexto histórico aqui de 64 e 68, beleza? Então, o que aconteceu nesse período? Não no Brasil. A gente está falando dos Estados Unidos, Paris, França, cidade no México, né? No México e Rio de Janeiro. Entre 1967 e 68, como destaques para o ano de 1968, ocorreram vários países movimentos de contestação de grandes proporções, com motivações variadas, como retratado nas fotos. Portanto, se atenha às fotos. Por isso que eu estou falando. Não é sobre a sua opinião, ok? Um dos aspectos comuns entre os movimentos sociais, qual é o elemento em comum? Crítica dos partidos políticos e a bipolaridade internacional? Isso não fica claro quando você está olhando as imagens. Não parece nenhum partido político aqui, nenhuma bandeira de um partido, né? Nenhum símbolo representando nenhum partido. Aqui a gente só, ó, não tem nenhuma alusão nem à direita, à esquerda, nem de capitalismo versus socialismo. Isso não está dado ali, beleza? Oposição de segmentos sociais à decisão dos governamentais pode ser repressão dos protestos populares pelas autoridades militares. Aqui tem força militar e aqui tem. Nesta aqui imagem de Paris não apresenta, nem nessa aqui brasileira. Então não dá para ser. Apesar da gente saber que tivemos sim, né, em vários lugares do mundo, uma repressão, né, com relação às Forças Armadas nesse período histórico, a imagem não fala sobre isso. Você tem a se ater ao que foi retratado nas fotos. Agravamento dos problemas financeiros no mercado mundializados. Isso não está claro. Isso não está dito. Então, oposição de segmentos sociais a decisões governamentais. Por isso que a população, então, assim, estudantes, professores, né, foram solidários, né, contra a guerra do Vietnã. Aqui, então, ó, fica o mais fácil de todos, porque está dizendo ali, contra a guerra do Vietnã. Beleza? Presta atenção nas imagens. Olha as fontes, né? Dialoga com elas. Essa aqui, ela se faz a partir de uma leitura de imagem e uma leitura do que foi dito com essas duas figuras, né? A gente está falando de um lado o grupo Estado Islâmico, do outro lado a Arábia Saudita. Vocês vão ver que todos os elementos, né, daqui para cá são iguais. Já estou fazendo a análise já. Autoritário, fundamentalista, de respeito dos direitos humanos. O Dani e o Bruno também trabalharam. Aí, rapá! Tamo junto! O Dani e o Bruno também trabalharam essa questão. E aí, olha só, a gente vai ver ali, autoritário, fundamentalista, de respeito aos direitos humanos, aplica castigos corporais, tortura pessoas regularmente, decapita pessoas regularmente, oprime as mulheres. Ou seja, é tudo igual, exceto inimigo dos Estados Unidos e aliado dos Estados Unidos. Opa! Como assim? Então, se você tá junto de mim, mas você faz isso tudo aqui, tá tudo certo? Entre 2014 e 2017, derrotar os Estados Islâmicos foi uma das prioridades da política externa dos Estados Unidos. Ao final de 2017, foi considerado militarmente derrotado, perdendo o controle praticamente de todos os territórios que havia conquistado na Síria e no Iraque. A charge aponta a existência de uma incoerência entre os seguintes aspectos da política externa estadunidense no Oriente Médio. Aí, a gente não está falando, por exemplo, de liberdade religiosa, isso não se aponta como uma questão pertinente, conservadorismo social e protagonismo, não. A questão aqui é o fundo ideológico e interesse econômico.
existe uma questão, e eu acho que o Bruno e o Dani já devem ter esmiuçado essa questão, quando a gente fala sobre a questão por que o Oriente Médio ele é uma preocupação tão interessante para outros lugares do mundo. Por que se apresenta como uma questão? Porque é por causa do petróleo, gente. A gente não pode ser inocente com relação a isso. E aí eu trouxe mais uma outra que fala também sobre a questão, na linha do terrorismo, né? Tem um conteúdo do primeiro ano que a gente trabalha com a questão do terrorismo, né? Tem um conteúdo que aborda somente essa questão. Estamos falando de 2019. Estamos falando da aula da universidade na Nigéria. Boa parte a gente está vendo que é uma mulher em pé falando. Boa parte do mundo, a cidade nigeriana, Daiguri, é conhecida apenas como um local de origem do Boko Haram, um grupo extremista que mata desenfreadamente e trata mulheres e meninas como propriedades, obrigando-as a cozinhar, limpar, parir filhos e morrer se necessário. Mas existe um outro Maiduguri, totalmente diferente, que ajuda a entender a batalha ideológica que está ocorrendo no norte da Nigéria. Trata-se de uma capital regional reconhecida por acolher pessoas de todas as crenças e etnias, uma cidade universitária há muito conhecida por uma vida noturna e de pura energia, com uma juventude ousada, de muitas vezes liberal, que há 8 anos de guerras parecem não conseguir extinguir. Estou falando de resistência. E é por isso que eu trouxe essa questão. A gente está falando ali de uma mulher em pé, discursando dentro de uma universidade, numa localidade onde mulheres são oprimidas. Chega até a me arrepiar, gente. Porque a gente vai pra rua, a gente trabalha, no Brasil, no Ocidente, mas no Brasil, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem a nossa conta, a gente tem nossas liberdades, a gente não tem um processo claro de opressão que essas mulheres vivem. Por isso, estar na universidade é um elemento de resistência. Grupos extremistas instauraram guerras civis em diversas sociedades contemporâneas, inclusive com ações terroristas como as realizadas pelo Boko Haram. Com base na reportagem, a batalha ideológica da cidade de Maiduguri está associada ao confronto entre as seguintes ideias: igualdade de gênero e fundamentalismo religioso. É isso que o texto está chamando a atenção. Eu nunca li nada sobre Boko Haram, eu nunca li nada sobre essa cidade. O texto vai ser apresentado para você fazer uma análise dele. E aí você está falando assim, né? A gente tem noção que alguns países do continente africano e alguns países do Oriente Médio têm uma postura de repressão feminina. A gente sabe disso. Analisa, pensa, constrói essa análise, beleza? E cheguei um pouco antes hoje, né? Agora, né? Cheguei um pouco antes hoje. A gente ainda tinha uns minutinhos aí. Eu vou fazer então rapidinho. É porque da outra aula faltou uma questão. Então, vou aproveitar. Tem tempo sobrando, a gente aproveita o tempo. Preâmbulo da Constituição Brasileira do Brasil. Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos na Assembleia da Nação Constituinte para instituir um Estado democrático. Gente, eu fico feliz quando eu leio essas coisas assim, me dá uma emoção. Um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Está falando sobre o quê? Está falando da Constituição, a Constituição Federal de 1988. Está falando sobre o processo de redemocratização do Brasil, que o Brasil sai do período chamado ditadura civil-militar e inaugura um período de redemocratização.
Então, a gente está falando de uma novo momento da história brasileira. Né? A gente está falando sobre o Estado Democrático de Direitos, em que assegura a população o direito de voto, né, que é o direito político, o direito da liberdade de ir e vir, acaba com assessores. A gente tem todo esse panorama de fundo dialogando com a gente, beleza? Constituição brasileira vigente promoveu mudanças que visam assegurar os exercícios dos direitos sociais individuais. Como menciona o seu preâmbulo, a premissa de garantir e valorizar esses direitos está relacionada com o seguinte aspecto na conjuntura do país. Bom, Priscila, não li a Constituição toda. Nem eu. A gente está falando do preâmbulo, da introdução, ali o que vai vir, né? O que vai se apresentar enquanto Constituição brasileira. Ele vai falar sobre a promoção de mudanças, né? Que visam assegurar os direitos, né, sociais e individuais. É sobre isso que está sendo dito no texto. A premissa de garantia, ou seja, né, o pressuposto, né, o que assegura o direito a ser assegurado e valorizar os direitos está no seguinte aspecto. Qual o aspecto? A crítica da repressão política instituída pelos governos autoritários, que reprimem o direito da participação popular, reprimem o direito de voto, o direito de fala, o direito civil. São coisas que são reprimidas dentro do que a gente entende como um governo autoritário, né? Que não tem participação popular, que não tem diálogo com a população e, portanto, institui de maneira de cima para baixo processos autoritários. É disso que o texto está chamando a atenção. Por isso é que a Constituição brasileira, a de 88, que está em vigor, ela é conhecida como a Constituição cidadã, porque teve toda uma construção, né, desse ideal de um país democrático, livre, em que assegura o pluralismo, o bem-estar, a segurança, a liberdade dos indivíduos. Beleza? É sobre isso, né? É sobre a gente poder estar aqui discursando, falando, questionando. Isso é importância quando a gente fala sobre o processo democrático. Beleza, gente? Não esquece, bebe a sua água, cuidado que tá quente na rua, não desanima, bora estudar, que a prova tá chegando. Até a próxima aula, amores. Beijo.